E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje será 5 combinações para aquários de 50 litros de água ácida, tá bom? Muitas pessoas me pediram para fazer com essa litragem e com a água ácida, até porque muitas pessoas no momento possuem aquários menores, né? Até porque muitas moram em apartamento ou em casas pequenas e não tem espaço para colocar aquários tão grandes assim. Mas eu já fiz um vídeo falando sobre aquários grandes, né? Aquários de 200 litros, já fiz de 72 litros também. Para quem não viu, vou deixar no card acima também, valeu? Para vocês darem uma acompanhadinha lá. E todos esses dois foram de água ácida. Provavelmente na próxima edição será de água alcalina. Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre a água alcalina, tá? Se vocês gostarem da ideia, eu trago para a próxima semana, valeu? Então, fiquem aqui no vídeo e confiram, hein? Pois então, montei aqui 5 combinações de aquários comunitários de 50 litros de água ácida, tá bom? Vale lembrar que essa é minha opinião, tá? São montagens que eu, Lincoln, faria se eu tivesse um aquário de 50 litros no momento. Então, são 5 combinações que veio na minha cabeça, que são compatíveis em questões de parâmetros, né? Que no caso é pH, dureza da água, temperatura e até mesmo o local, né? Que é de 50 litros, que não é tão grande assim. Então, essa é a minha opinião, tá bom? Até para poder ajudar um pouquinho vocês aí que têm dúvidas com relação a algumas faunas para aquários pequenos, tá? Então, vamos começar agora com a primeira combinação. No primeiro aquário aí de 50 litros, eu colocaria os seguintes peixes. Primeiramente, colocaria um Ramirez, que seria, no caso, apenas um, é claro. Colocaria também 10 tetras neons, para formar um carduminho bem bonito dentro desse aquário. E por último, eu colocaria 3 cobrinhas cules para ficar lá no fundo, tá? Então seriam aí poucos peixes, porém peixes bem bonitos, né? E todos eles compatíveis, vivendo dentro de uma faixa de pH num ácido, né? Para aquários assim, pequenos, domésticos, né? Daria para manter um pH de 6.6, 6.8 com tranquilidade, até porque são pHs bem fáceis de serem mantidos dentro do ácido, né? Então, sem nenhum problema. E vale lembrar também que essa combinação eu colocaria muitas plantas, tá? São peixes aí que apreciam bastante plantas e pouca iluminação. Logo, colocaríamos plantas low-techs, valeu? Na combinação número 2, seriam os seguintes peixes. Começaria aí com 5 coridoras anãs, 10 tetrafoguinhos e 5 camarões fantasmas, tá bom? Então, as coridoras anãs ficariam nadando por todo o aquário, né? Porque essas não ficam só no fundo igual as coridoras tradicionais. Elas formam um carduminho e nadariam pelo aquário todo. E provavelmente ficariam junto com os tetrafoguinhos, né? São peixinhos aí que não brigam entre eles, então podem ter com tranquilidade. São peixes aí bem mansos, bem pacíficos, tá? E os camarões fantasmas ficariam no fundo, obviamente. De vez em quando, os camarões eles dão uma subida assim, tá? Eles vão até a superfície, então tomem cuidado com relação a aquários abertos. Os camarões fantasmas podem pular, tá bom? Infelizmente, eu já perdi um por causa disso, na época que eu não sabia ainda, e ele pulou do aquário e acabou partindo para outro mundo, infelizmente, tá? Então, esse é o conselho que eu deixo para vocês. Se vocês tiverem camarões fantasmas, mantenham sempre o aquário fechado, valeu? E a mesma coisa também, colocaria bastante plantas dentro desse aquário, tá bom? Seria um plantadinho bem low-tech, bem denso, daquele jeito que a gente gosta. Na combinação número 3, eu colocaria os seguintes peixes. Apenas um Papilocromis, óbvio, né? 10 rodóstomos, para formar um cardume bem bacana junto com o Papilocromis ali. E 5 coridoras, de espécies que não crescem, tá bom, pessoal? Porque existem coridoras que crescem muito. E para aquários de 50 litros não é viável colocar essas que crescem demais, tá bom? Então, pensem bastante aí com relação às coridoras, pois existem infinidades aí de coridoras, muitas espécies aí que a gente às vezes nunca viu na vida. Então, procurem sempre lojas de confiança,
falem com vendedores aí, lojistas que conheçam o peixe, né? E perguntem a eles se essas coridores que vocês estão querendo realmente crescem muito ou ficam pequenininhas, porque para esse aquário eu indico coridores que não crescem tanto, tá bom? Até porque vocês vão precisar colocar um grupinho para que elas possam se sentir bem. Na combinação número 4, eu colocaria um apistograma, 8 tetras negros e 5 camarões fantasmas. E pronto. São peixes aí também bem tranquilinhos, bem pacíficos. É claro que o apistograma precisa estar sozinho para que ele fique relativamente manso, pois são ciclídeos anões, tá? Se vocês colocarem um casalzinho aí, provavelmente ao formarem um casal, eles vão começar a agredir todos os outros peixes dentro do aquário, tá? Então é melhor vocês criarem apenas um dentro de um aquário pequeno como esse, tá? Se vocês tiverem um aquário grandão no futuro, aí beleza, aí dá para vocês formarem um casalzinho, porque eles vão ter bastante espaço ali dentro. E é a mesma coisa também, aquário bem plantadinho que eu colocaria, tá? Sempre low-tech. São peixes aí, numa forma geral, que gostam de uma iluminação mais fraca. E na combinação número 5, eu colocaria 5 peixes borboleta, que ficariam na superfície, 10 tetra pinguim, que ficaria ali nadando mais pelo meio do aquário, né, descendo um pouquinho, e 5 coridoras de espécie que não crescem tanto, tá bom? Então as coridoras ficariam dominando o chão do aquário. Então teríamos aí peixes de fundo, peixes de meio e peixes de superfície para formar um grupinho bem bacana, um comunitário bem harmonioso, tá? E todos eles vivendo, é claro, numa faixa de pH aí dentro do ácido. Para um aquário pequeno assim, como eu já falei anteriormente, é bem tranquilo manter uma faixa de pH entre 6.6 e 6.8, que aí não tem problema nenhum, tá? E a filtragem, pessoal, eu vou falar agora aqui no final para não ficar repetitivo demais se eu ficasse falando em todas as outras combinações, tá? A filtragem seria a mesma para todas essas 5 combinações, tá? O que eu colocaria de filtro aí? Um hang-onzinho aí de 400 litros/hora já tocaria com tranquilidade todos esses peixinhos, tá? Com bastante mídias biológicas, perlon e também coloquem termostato, tá, pessoal? São peixes aí que gostam de uma água um pouquinho mais quente, beleza? Trabalhando aí entre 26 e 28 graus, já seria mais do que o suficiente para essa galera viver com tranquilidade dentro de um aquário de 50 litros, tá bom? Ah, Lincoln, eu posso colocar mais peixes? Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Todos nós somos livres para fazermos o que quisermos aqui no mundo. Porém, eu não gosto de colocar tantos peixes assim. Tem gente que ainda vai achar muito essas combinações, mas aí é gosto pessoal de cada um, tá? Mas na minha opinião eu colocaria essa quantidade, que eu já acho mais do que o suficiente para compor um aquário que não é tão grande, né? 50 litros não é nada praticamente. Mas para a galera aí que mora em casas pequenas, né? Como por exemplo apartamentos pequenos, casas pequenas, não é tão viável colocar aquários grandes para não ocupar o espaço da casa. Então dá para ter um aquário muito bonito, com uma fauna bem bacana, com uma quantidade significativa de peixes bem bonitos e saudáveis dentro de uma litragem de 50 litros, tá? É só vocês terem noção, terem bom senso e montarem uma fauna que sejam compatíveis, tá? Como é o caso aqui, a gente montou peixes de fundo, peixes de meio, alguns peixes de superfície também. Então, todos eles não ficariam se esbarrando dentro do aquário, né? E a gente colocaria também muitas plantas. Isso diminuiria bastante o contato visual entre as espécies diferentes, tá? Quem é de cardume ficaria juntinhos ali nadando em cardume. Quem não pertence ao cardume ficaria ali quietinho também no seu espaço, dentro das plantas, das toquinhas, enfim. Dá para montar uma coisa bem legal num aquário pequeno. Aqui em casa, por exemplo, a maioria dos meus aquários são pequenos, como vocês já viram. Então, dá para dimensionar bastante o espaço de todos eles. Valeu, pessoal? Então, se gostaram desse vídeo, peço para vocês deixarem o like de vocês, comentarem o que vocês acharam e quais sugestões aí de combinações de faunas vocês gostariam de ver para os próximos vídeos, tá? Se vocês querem dessa vez de água alcalina, já que ainda não fizemos, né? A água alcalina seria bem legal para a próxima vez, né não? Então, peço a vocês para deixarem as sugestões de vocês aqui embaixo nos comentários, que é extremamente importante. Vou atender a todos da melhor forma possível. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.